Esta é uma tarde que deveríamos estar demonstrando à sociedade brasileira o nosso compromisso com o nosso dever cumprido. O Senado ontem deu uma resposta clara, votando e praticamente zerando a pauta de votações de matérias muito importantes para o país e para a sociedade, entre as quais a questão relacionada às dívidas dos estados. Sou de um estado que tem um endividamento grave, uma situação financeira vulnerável, como outros estados, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, que decretaram calamidade financeira. Mas eu penso que não há motivo para uma queixa de o que foi aprovado ontem à noite chegar aqui na Câmara e não termos tempo de votar. Quando existe vontade política, nós fazemos e realizamos e aprovamos. É sempre assim numa casa política. Basta, de fato, a vontade política. E este é um exercício de solidariedade federativa. Não adianta agora olhar o retrovisor e querer dizer que governadores do Sul gastaram demais e prejudicaram o Nordeste. Os sulistas disseram que nos anos 70, 80, contribuíram muito com incentivos fiscais mandados para a Sudene ou para a Sudã. E foi muito bom que tivéssemos feito isso, também por solidariedade federativa. Agora chegou a vez de acertarmos os ponteiros dessa solidariedade federativa. Queria dizer que aqui, nesta casa e neste momento, eu lamento profundamente, porque ontem o Senado Federal impediu a votação em regime de urgência da Lei de Abuso de Autoridade. Um clamor da sociedade ao projeto 280. Mas quero dizer assim com a mesma liberdade, meus caros deputados, minhas caras deputadas, senadoras e senadores, com a mesma independência que eu ontem defendi a prorrogação do exame desta matéria tão complexa, hoje também tenho a mesma independência para dizer que não foi correta a manifestação do ministro Luiz Fux em relação a determinar a volta de uma matéria que a Câmara tem aprovado. Não foi a melhor decisão, mas não estamos tratando do mérito, mas estamos tratando de uma prerrogativa do Poder Legislativo. Esta é a questão. Portanto, temos que evitar as nossas lideranças que exerçam as suas funções com a competência, com a independência e o respeito para haver a chamada equipotência e equilíbrio entre os poderes. Não adianta querer alimentar falsamente uma crise institucional. Ela em nada contribuirá para resolver os gravíssimos problemas que o Brasil está enfrentando. E eu também até não gostaria aqui de olhar o retrovisor quando eu vejo a sequência de oradores que se sucedem na tribuna para atacar as reformas pretendidas. E preciso, para evitar ficar no silêncio, além de renovar o pedido para mais solidariedade federativa, em nome do meu Estado, do Rio Grande do Sul, de uma questão fundamental, que houve acordo, houve entendimento. Agradecer, inclusive, à oposição nessas agendas. Mas eu quero lembrar também a este reclamo, às vezes bastante contundente da oposição, que o governo do ex-presidente Lula fez uma proposta de reforma da Previdência Social. À custa de não aceitarem aquela reforma, alguns deputados do Partido dos Trabalhadores foram cassados dos seus mandatos, foram expulsos, melhor dizendo, cassados não, foram expulsos do partido porque votaram contra a reforma da Previdência proposta por Lula. Heloísa Helena, o Babá, a Luciana Genro, entre outros. E aí precisa-se voltar também a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Real da Estabilização, que favoreceu a eleição do ex-presidente Lula em 2002. Ninguém se lembra disso. E o PT estava sempre onde esteve. Foi contra o Plano Real, foi contra a estabilização, foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora vem aqui com esta cantilena, repetindo sempre o mesmo verso, de tudo está errado. Faz 100 dias que um presidente está no poder. Não votei o impeachment para tirar Dilma e botar o Temer no lugar. Não votei para tirar Dilma e colocar o Temer.
senador presidente. Como pela liderança. Senhor presidente, a senadora pede mais 1 minuto para concluir sua fala. Senadora ali está falando. Senadora Ana Amélia pede mais 1 minuto, senhor presidente. 1 minuto para a senadora Ana Amélia, que está na tribuna, presidente. Senadores que me antecederam, senhor presidente, tiveram o mesmo direito, até mais do que eu. E eu estou pedindo apenas 1 minuto para concluir. Está concedido, senadora. Está concedido 1 minuto. Muito obrigada, presidente. Queria dizer, então, senhoras e senhores deputados, que a forma de nós dar uma resposta à sociedade é fazermos o nosso trabalho com seriedade, com responsabilidade e tendo aqui um espírito federativo, mas não ignorando o passado, olhando o presente e o futuro com um olhar um pouco mais solidário com esse país. Não votei o impeachment para tirar Dilma e colocar o Temer. Eu votei pelos erros cometidos. O caos em que o país se encontra decorre exatamente de uma gestão perdulária. Gastou mais do que podia. Fez Copa do Mundo, fez Olimpíada. Tudo isso à custa do dinheiro da população. E agora, como consertar todo esse estrago? É o que nós estamos fazendo com a PEC 55, que é apenas a tentativa de equilibrar as contas públicas. Tão somente isso. Então não adianta chorar. Temos que trabalhar para resolver os nossos problemas e ter um pouco mais de honestidade com as coisas e mais coerência com as nossas atitudes. Muito obrigado.